Oi, pessoal. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos ao canal Espiritismo em Renovação. É com alegria, com satisfação, que poderemos, nessa data, fazer mais um estudo. Já peço para, desde agora, deixar o seu curtir, para compartilhar o conteúdo com as pessoas com as quais você tem amizade, simpatia, para ajudar na iluminação interior e também fortalecer o Espiritismo. Também fica o convite para fazer a inscrição no canal, pois dessa forma você vai poder receber as notificações, que também fica essa dica, né, de ativar o sininho. E assim, aos poucos, como todos nós, vamos fazendo nossos estudos e a nossa evolução. Hoje faremos então o estudo do livro Pão Nosso, né, escrito pelo Espírito Emmanuel através da mediunidade do Chico Xavier. Então, sem mais delongas, vamos para o capítulo 13, que fala sobre as estações necessárias. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos, capítulo 3, versículo 19. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas providências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados, junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu tão só pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espiritistas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Bom, pessoal, a gente já consegue perceber, né, um equívoco, né? Quando, né, conforme está nos dizendo a leitura e nos induzindo ali a já raciocinar, que a gente não pode imaginar porque entrou para alguma filosofia, para alguma religião, que a gente já fica, digamos assim, automaticamente iluminado só por estar em algum lugar, né? Claro que a gente ter crenças no bem, agir no bem é excelente, mas a gente só vai alcançar um lugar importante com muito trabalho. O que na verdade é a lei da vida, né? A gente não consegue alcançar uma posição de destaque de forma legítima, de forma correta, sem a presença de um trabalho muito persistente, concreto, né? Ético, honesto. Então, a gente não pode imaginar que com pouquíssimo tempo isso aconteça, né? Continuando a leitura, tudo isso constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. Então, para entrar simbolicamente nesse santuário, né, vai ter que ter esse esforço iluminativo, né? O que é esse esforço? É justamente o estudo e principalmente a prática do bem, né? Não adianta a gente querer queimar etapas, né? Eu sempre gosto de falar muito no exemplo da construção civil, né? Se a gente pensar numa prontolagem, ela demora alguns dias para secar, de 20 a 30 dias, né? Ah, mas eu tenho pressa, eu quero que a prontolagem esteja rápida cedo e eu vou tirar as escoras. O que vai acontecer? Ao tirar as escoras que estão segurando a prontolagem da edificação, né, antes do tempo, o que vai acontecer? Todo esse serviço vai ser perdido. E o que vai acabar acontecendo? Vai ter que ser refeito, né? E deixado tempo de cura, né? Ou seja, tudo tem um tempo previsto para acontecer. Seja a plantação de um pé de café, um pé de laranja, seja a execução de uma obra física, tudo demanda a ação do tempo e a ação do trabalho, né? A gente, por mais que a gente tenha muita competência, a gente não consegue fazer todo o trabalho em pouquíssimo tempo. E
Não adianta a gente querer ultrapassar a velocidade das coisas. As coisas vão acontecer no momento que podem acontecer. E também não adianta a gente dispor de tempo, né, suficiente se nós não temos as qualificações necessárias para algum tipo de serviço. Então, também é necessário que a gente se predisponha ao aprendizado, né? E se tratando das coisas divinas, né, como diz a leitura, que tem que existir um esforço iluminativo, né? Sem o qual, né, sem esse esforço, nenhum homem vai penetrar o santuário da verdade divina. Então, a gente tem que fazer esforço, né? Não acreditem, né, em frases feitas, em atalhos, em hacks, ou enfim, tudo, né, na natureza é paulatino, ou seja, aos poucos, e demanda trabalho. Uma outra questão que é interessante também comentar, que eu acabei não falando, que lá no início diz assim, ó, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, se a gente também está numa conduta equivocada, antes de querer se engrandecer perante os olhos de Deus, né, é necessário primeiro admitir a culpa, né? Não tem como tu edificar alguma coisa se tu não aceitar que tu está fazendo algo equivocado, algo errado, né? O próprio, né, o Paulo, né, o apóstolo de Cristo, ele em um dado momento ele era perseguidor de cristãos, né? E tendo, né, em determinado momento o seu contato com Jesus, ele acaba verificando que estava em erro, né? E muda completamente a sua conduta, deixando de ser perseguidor de cristãos para ser o grande divulgador da Boa Nova. Então, seja a magnitude que for, seja o tipo de erro que for, a gente não consegue avançar em qualquer aspecto da nossa vida se a gente não ter primeiramente a certeza da direção, se a direção é a correta. E muitas vezes, né, nós, seres humanos, queremos edificar grandes coisas estando em erro, né, estando em desacordo com a lei divina. E isso não vai dar certo. Né? Tu não vai conseguir prosperar no bem se não admitir os próprios erros. Né? Prosseguindo, então. A palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Então ele está falando em estações indispensáveis, né? Ou seja, é a ação do tempo. Né? Então tu quer materializar, tu quer realizar algo, tu vai passar por determinadas fases. Né? Tudo vai demandar tempo. Continuando a leitura, antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta, a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Porque antes conforme a gente estava dizendo, antes de a gente querer fazer grandes coisas, né, primeiro a gente tem que ver a direção. Então a gente se arrepende dos erros, né? A gente verifica que estava caminhando numa direção equivocada, faz uma conversão, né? Uma conversão simbólica, né? Saindo do erro para a lei divina. E aí vai ter o refrigério, né? No caso de Deus, em si próprio. Chegando nesse momento, vai se habilitar, ou seja, ele está pronto, porque uma vez, né, que ele está no bem, Deus vai dar condições que a pessoa possa fazer as obras do bem, né? Então ele vai estar se habilitando, né? Isso é que nem a gente pode pensar numa profissão, né? Tu para ser médico, tu tem que se habilitar para ser médico. Da mesma maneira para ser advogado, para ser psicólogo, para tu poder fazer algo, tu tem que estar preparado, né? E no caso, na obra divina, tu tem que admitir as tuas falhas, né? Tu tem que admitir os seus equívocos para poder
que nem diz aqui, edificar, né, construir o reino divino em si mesmo. Porque Deus, né, não vai acompanhar a gente no nosso livre-arbítrio fazendo erro, né? Ele vai dar todas as possibilidades, né? O batei e abrir-se-vos-á, mas tendo o coração limpo, né? Porque Deus, se a gente pedir alguma coisa ruim contra o irmão nosso, isso nunca vai se acontecer, não pela mão de Deus, né? Deus não vai errar junto conosco. Se a gente tem como intuito alcançar algo, é necessário estar com o coração limpo, né? É necessário que a gente possa, para almejar algo de bom, algo real, né? Porque no nosso mundo existem muitos valores deturpados e, enfim, porque, eu quero uma prosperidade material. Mas de que forma tu quer essa prosperidade, né? Deus vai te ajudar se for através do trabalho, da honestidade. Agora, se tu quer enriquecer de forma rápida, através de meios ilícitos, né? Deus não vai estar contigo nessa empreitada. Então, se a gente quer evoluir do ponto de vista espiritual, né, do ponto de vista moral, é muito importante esse trabalho de reflexão e de reforma pessoal, né? Por isso que até o nome do canal é Espiritismo e Renovação. É o Espiritismo te dando ferramentas, te ajudando nesse processo de reflexão para que tu se renove, para que tu mude diretrizes na sua vida, né? Continuando e finalizando então o texto, né? Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte. Então, Deus ele sempre vai te dar trabalhos, né? Tu sempre vai ter algo importante para fazer. Seja cuidar da tua família, seja tu ser honesto e correto no teu trabalho, seja tu ser um bom exemplo, né? Nos meios onde tu está, com os teus amigos. E conforme tu vai evoluindo, as tuas forças morais, intelectuais, espirituais vão crescendo, Deus vai te dando, conforme diz aqui, diz o texto, ele vai te dando novas missões, né? Mas, novamente, tu só vai ganhar uma responsabilidade, né, desse aspecto das coisas do bem quando tu estiver preparado. Então não adianta a pessoa ela tá fazendo um monte de barbaridades, um monte de coisas equivocadas e imaginar que Deus vai abençoar e que vai colocar responsabilidade nele. Na verdade, se a pessoa está cometendo esse tipo de equívoco, na verdade ele está agindo à revelia de Deus. Ele está agindo, na verdade, contra Deus, mesmo que a pessoa se diga a favor dela. Então, por isso que é tão sério, né, a questão da espiritualidade, da religiosidade, né, de pessoas que querem, né, conduzir os outros, né? A gente tem que cuidar muito, porque muitas vezes, né, a gente não pode ser ingênuo, muitas pessoas se dizem de Deus, dizem agir em nome de Deus, e muitas vezes estão apenas buscando o lucro financeiro, né? Então, como já dizia Jesus, né, é através dos frutos que se conhece a árvore. Então, se tu está seguindo determinada pessoa, né, determinada religião, determinada linha filosófica, né, como é que agem as pessoas que estão ali envolvidas, né? O que elas produzem, né, de fato para a sociedade? Qual é o tipo de ensino que elas estão dando? Né? Elas estão se valendo daqui a pouco da ingenuidade das pessoas para obter proveito? Então, a gente, antes de querer trabalhar para Deus, a gente tem que olhar para dentro de si com muita honestidade, muita sinceridade, ver o que está nos movendo, se há um intuito legítimo de ajudar, de amparar, ou se daqui a pouco são outros intuitos, como por exemplo de enriquecer rapidamente, o de obter poder político, de obter poder sobre as pessoas, de influenciá-las, né? Então a gente não pode ser ingênuo, né? A gente tem que observar as pessoas como elas são e conforme elas agem, e não só os outros, como a si mesmo, né? Porque a ninguém vai ser dado uma iluminação espiritual, né, legítima, né, com uma base moral sólida, se a pessoa não olhar para si e corrigir os seus erros, né? Porque não adianta a gente querer assumir algo, né, para o qual a gente não tem preparo. A gente tem que estar
preparado em todos os aspectos, e notadamente no aspecto moral, porque se não houvesse preparo e tu assume alguma função, existe, né, há uma grande chance de a pessoa se complicar, às vezes, por muitas e muitas encarnações, né? Então, pessoal, acho que a leitura ficou bastante clara, né? Que primeiro a gente tem que limpar, se arrepender dos nossos equívocos, né? E saber, né, que para a gente alcançar uma iluminação espiritual, né, para que a gente possa entrar, né, no santuário da verdade divina, isso é um processo demorado, que exige honestidade consigo mesmo e que aos poucos, né, Deus vai dando oportunidades, né, cada vez gradativas, em conformidade com as nossas forças, para que a gente evolua, né? E que a gente também saiba observar o mundo e perceber, né, se os locais nos quais a gente está buscando essa possibilidade de estudar Deus, né, de estudar as coisas divinas, se elas também, elas de fato estão com esse intuito, ou se com um intuito diverso. Muitas vezes, que nem a gente já comentou antes, né, pessoas com projeto de poder pessoal, de poder político, de poder econômico. Então, que a gente saiba sempre utilizar nossa inteligência e discernimento, né? Mais uma vez, agradeço a todos, né, por aqui estarem, que vocês possam compartilhar esse conteúdo, né, curtir ele, se inscrever no canal e mande ele para um irmão, para uma irmã que seja em dificuldade de entender os objetivos que Deus tem para ele, né? Então, essa é uma forma da pessoa começar a fazer seu processo de reflexão. E também existem no canal vários e vários outros materiais, né? Palestras, outros estudos do livro Pão Nosso, o estudo do livro dos Espíritos. E eu vou ficar muito honrado se vocês também lerem esse material, compartilharem, porque é uma forma, né, de a gente evoluir espiritualmente, que é justamente através do estudo. Que a espiritualidade, né, de luz possa estar conosco, nos orientando, nos iluminando, e que Deus também possa derramar as bênçãos sobre todos nós. Que assim seja.